Vamos lá, pessoal, vamos começar aí a nossa segunda parte de geometria espacial, certo? Essa semana a gente vai estar vendo aí os corpos redondos, tá bom? Vamos ver o que são esses corpos redondos. Aqui tem o seguinte, nesse módulo estudaremos os sólidos que possuem as superfícies curvas, né? Qualquer região curva, a gente já considera esse sólido um corpo redondo, tá bom? Quais são esses corpos redondos que a gente estuda no ensino médio? O cilindro, o cone e a esfera, né? Nessa primeira aula a gente vai estar estudando o cilindro, depois em outra aula a gente estuda o cone e por fim a esfera, tá bom? Então o cilindro, o que é um cilindro, pessoal? Vamos ver aqui a definição, vamos ver as considerações. Consideremos um círculo, aliás, de centro O. Então ele está olhando só para a base lá embaixo. Ó. Tem um círculo e tem um centro ali que ele está chamando de O, esse vértice aqui. Certo? E o raio tem medida R. Observa a figurinha lá embaixo. Tem um certo risco aqui, que representa o raio, e que ele está chamando de R, certo? Contido em um plano alfa. O plano alfa, pessoal, é esse quadrado aqui, né? Aliás, um paralelogramo, mas ele não tem fim, é um plano, certo? Uma região plana. Em um segmento de reta PQ, cuja reta suporte intercepta alfa. Então existe uma reta aqui, ó, P e Q. Essa reta, ela não é obrigatoriamente dentro do cilindro, é em qualquer região. Então existe uma reta aqui que vai cortar o plano, certo? Em um certo ponto, que ele está chamando de Q. E tem um ponto lá em cima, que ele está chamando de P. Como é uma reta, isso aqui é infinito, certo? Aí o que é que acontece? Tomemos um segmento de reta paralelo e congruentes a PQ. Pessoal, PQ aqui, quando eu faço esse pontilhado, quer dizer que não tem fim, é uma reta. Mas o segmento ele tem um certo tamanho, ó, vai de P até Q. Então eu vou considerar vários segmentos que têm essa mesma medida e é paralelo a essa reta, é esse segmento. Então é como eu pegasse ele aqui e vou levar para aqui, ó, para esses pontos aqui dentro. Vou colocar vários segmentos aqui semelhante a ele, certo? Vou colocar infinitos, né? Infinitos segmentos igual a esse, tá bom? Só que esses segmentos que eu vou colocar aqui, todos têm que pertencer a esse círculo, né? A circunferência e o círculo. Então a gente vai cobrir toda essa região aqui de embaixo com segmentos. Como eles têm o mesmo tamanho, vai formar um círculo lá em cima paralelo ao de baixo, certo? Vai determinar outro círculo lá que ele está chamando de olinha. Aqui, ó, tá bom? Então, esse conjunto de segmentos gera aí um semi-espaço, tá bom? Então, isso aí é o que a gente chama de cilindro circular. Então, a reunião de todos esses segmentos, ou a junção de todos eles, é um sólido chamado de cilindro circular, ou simplesmente cilindro. Quando a gente disser cilindro, a gente já sabe que é esse formato, tá bom? Então, continuando aqui no outro slide, vamos ver aí os elementos de um cilindro, né? Elementos e vai classificar também esse cilindro. Diz assim, ó, no cilindro representado acima temos base, ó, a base é a parte de cima, mas também é a parte de baixo, é aquele círculo, né? Eu vou seguir esses pontos para não fugir da sequência. Ele diz assim, ó, os círculos de centro O e O' e raio R contidos nos planos paralelos, né, tem um plano superior e um plano inferior, são chamados de base do cilindro, certo? Então temos essa base aqui embaixo e temos a base ali de cima. Observe que elas são congruentes, tem mesma medida, mesma área, mesmo raio, certo? Mesmo comprimento da circunferência e assim sucessivamente, e assim por diante. Já o segundo ponto, ele diz assim, os segmentos paralelos OO0, né, os segmentos paralelos com extremidades em pontos das circunferências das bases são chamados geratrizes do cilindro. Então, ó, tem vários segmentos, aqui ele está destacando só esse, ó. Mas qualquer um que esteja em cima da circunferência, lembrando que a circunferência é a borda, certo? A bordinha, ele diz assim, ó, segmentos paralelos, tem que ser paralelos, né, a O', com extremidades em pontos da circunferência. Lembre que circunferência é a borda, o círculo é a parte interna aqui, né?
junto, a junção dos dois, tá bom? Então, os segmentos que tiverem na borda é o que a gente vai chamar de geratriz. E por fim, e no terceiro ponto ele diz assim, ó, a reta OO', lembrando, uma reta não tem fim, né? Eu ia pontilhar aqui, pontilhava aqui embaixo, ó. Essa reta aqui é o que a gente chama de eixo do cilindro, tá bom? Se eu falasse segmento, seria só isso aqui que eu estou grifando aqui, ó, que faz parte do cilindro, né? Essa parte que está aqui fora não é mais cilindro, mas continua sendo o eixo do cilindro, tá bom? E por fim, o nosso último ponto diz assim, a distância entre os planos das bases, que é a altura do cilindro. Então, a altura, pessoal, a distância entre os planos. Cuidado, a geratriz não é a altura. Essa distância aqui, ó, não é a altura. Tem que ser perpendicular, tá bom? Tem que ser a distância entre os planos. Existe a coincidência de a geratriz ser igual à altura quando o prisma é reto, ou o cilindro é reto, que a gente futuramente vai ver isso aí. Então, temos aqui a classificação, né? Quanto à inclinação da geratriz em relação aos planos das bases, um cilindro classifica-se em cilindro oblíquo ou cilindro reto. Então, o que é que a gente vai pensar aí? Se a geratriz é oblíqua, ou seja, se ela tem uma inclinação, o cilindro ele tem uma inclinação também, que é esse primeiro caso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de cilindro oblíquo. Quando a geratriz forma um ângulo reto com perpendicular, ó, o ângulo aqui embaixo é reto, tá bom? Se a geratriz formar esse ângulo reto aí, então temos um caso aí de cilindro reto, tá bom? A gente pode classificar esse cilindro também por esse eixo. Se o eixo for oblíquo, o cilindro é oblíquo. Se o eixo for perpendicular, o cilindro é reto. Tá bom? Então, continuando aí, temos a área circular, né? A área do cilindro circular reto. Então, a gente aí vai trabalhar com cilindro reto, não é o cilindro oblíquo, certo? Então, aqui vai dizer o seguinte, ó, a área da base, que a gente vai chamar de A com Bzinho minúsculo, é a área de um círculo de raio medida R, né? Pelo que a gente viu lá na figura anterior, o raio é R, só que isso é uma base, temos duas bases, certo? Então, quando a gente for calcular a área total, eu vou ter que multiplicar a área da base por 2, que tem a parte superior aqui, ó, e a parte inferior, tá bom? E o que é a área lateral? Pessoal, a área lateral, observe esse corte aqui que a tesoura fez aqui, ó. Se a gente cortar e abrir essa figura, retirando as bases, ó, retirando essa parte e essa, observe que fica um retângulo. E esse retângulo aqui, pessoal, o comprimento dele é exatamente a volta no círculo. E uma volta no círculo é 2πr, certo? Como é um retângulo, tem que ser base vezes altura, né? Base vezes altura. Então, é 2πr vezes h, tá bom? 2πr vezes h. Então, isso é o que a gente chama de área lateral. E o que é a área total, pessoal? A área total é a soma dessas duas coisas, só que lembrando, a primeira tem que multiplicar por 2. Olha aqui a formulazinha, ó. A área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Se a gente fizer as continhas, a gente chega a essa fórmula aqui, tá bom? Eu vou até fazer para a gente entender, porque na verdade eu não gosto de usar essa fórmula. Eu gosto de lembrar dessa definição aqui. A área total é a soma das duas bases, né, com a área lateral, que eu acho mais simples. Mas quem quiser utilizar a fórmula só é pensar assim, ó. Área da base, área lateral, aliás, é 2πr vezes h. Posso escrever assim. Só que eu tenho que somar duas bases, ou seja, 2 vezes πr ao quadrado, né, porque a base do círculo é πr ao quadrado. Aí observe que o r aparece aqui e o R aparece aqui. O π também e o 2. Então, eu posso botar 2πr em evidência. Eu posso escrever assim, ó, 2πr. Na primeira parcela só ficou o H. Na segunda tem R vezes R, que é R ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que R vezes R. Só que eu coloquei um deles em evidência. Então, ainda fica um R lá. E aqui a gente está somando, ó. Esse cálculo aqui, se vocês observarem, é a fórmula que eu trouxe aí para vocês no material. Tá bom? Então, basta você saber que o cilindro, a área total, é a área da base inferior
mais a área da base superior, por isso a gente diz que é 2 vezes a área da barra, mais a área lateral. Tá bom? E aqui vamos ver um caso do volume do cilindro. Pessoal, o volume do cilindro é igual ao volume de um prisma. É a área da base, né? A base é um círculo. Então tem aqui a base. E multiplique pela altura. Lembrando que essa base aqui é um círculo, então é 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Então o volume vai ser igual a πr ao quadrado, né? Eu botei 2πr, né? πr ao quadrado. Botei o comprimento, é πr ao quadrado a área, né? Vai ser πr ao quadrado vezes h, tá bom? Então aqui está a fórmula do volume. Base vezes altura. Então vamos ver aí algumas questões, antes de passar para uma continuidade de cilindro ainda, que a gente vai ver alguns casos particulares. Vamos ver duas questões agora envolvendo esses conceitos aí. Ó. Uma vela tem a forma de um cilindro reto, ó, é o que a gente estudou, cilindro reto, com área total igual a 108 π centímetros quadrados, e medida do raio da base igual a 1/5 da medida da altura. Determine sua área lateral e seu volume. Então, observe que ele deu a área total. A área total, pessoal, como vimos anteriormente, ela é a área lateral, que é 2πr, vezes a altura, mais 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes πr ao quadrado. Certo? É essa conta que nós vamos fazer. Só que ele diz que a medida do raio é 1/5 da altura. Então, eu posso dizer que raio é igual a 1/5 de h vezes h. 1 vezes h é h. Então, aqui ó, a gente conclui o seguinte. O raio é igual a h sobre 5. Se eu quiser descobrir o raio, onde tiver h aqui, eu posso trocar ó, por r vezes 5. Porque aqui eu posso passar o 5 multiplicando r. Ó. Então, 5r é igual a h. Então, onde tiver h na seguinte fórmula, eu posso trocar por 5r. Então, eu vou escrever assim, ó, 2 ó, π vezes raio, 2πr vezes altura. Só que a altura eu vou escrever 5r. Então, 5r mais 2πr ao quadrado. Isso aqui é a área total, né? O que a gente está escrevendo é igual à área total. Só que a área total a questão me deu 108 π. Então, eu vou igualar a 108 π. Pessoal, nesse caso aqui, ó, 2 vezes 5 é 10. Então, ó, 10. R vezes R é R ao quadrado. E temos um π. Deixa eu escrever o π primeiro, né? Para ficar na mesma sequência. Ó, 10π R ao quadrado. Mais 2π R ao quadrado. E isso é igual a 108 vezes π. Pessoal, 10πr ao quadrado mais 2πr ao quadrado vai dar 12, né? Ó, esse termo aqui é igual a esse. Então, é como eu tivesse 10 laranja mais 2 laranja. Eu vou ter 12 laranja. 12πr ao quadrado igual a 108 π. Vou passar 12π dividindo. Então, vou escrever assim, ó, r ao quadrado é igual a 108 π dividido por 12π. Posso cortar π por π. 108 dividido por 12 é 9. O raio ao quadrado é igual a 9. Qual o número ao quadrado da 9? 3. Então, descobrimos que R é igual a 3. R é igual a 3. Pronto. Como já sabemos o valor do R, eu já sei o valor da altura também. Porque a altura é 5R. Então, é 5 vezes 3. A altura é igual a 15. Pronto, como a gente já sabe a altura do cilindro, sabe o raio, eu já tenho como calcular a área lateral e o volume. Então, a área lateral é igual a quem? 2πr vezes a altura. Então, vai ser 2π, r é 3, a altura é 15. Então, vai ser 15 vezes 3, 45, vezes 2, 90. A área lateral é 90π. Como estamos trabalhando em centímetros, centímetros ao quadrado. Já o volume é πr ao quadrado, né? Base vezes altura. Então, vai ser π 3 ao quadrado vezes a altura, que é 15. Né? Vai ficar 15 vezes 9.
certo? Vai dar, deixa eu ver aí, 345, 135. Então, 135 pi centímetros ao cubo, né? Estamos trabalhando ao cubo aí. Então, agora, vamos para a nossa segunda questão. No caso, as respostas é essa, ó, e essa aqui, tá bom? Segunda questão. Determine o volume de um cilindro, sabendo que sua área lateral é igual a 250 pi centímetros ao quadrado e que o raio de sua base mede 10 centímetros. Lembrando, isso aqui é a área lateral. Então, vou escrever, ó, área lateral, sabemos que é 2πr vezes a altura, que é aquele retângulo que a gente viu durante a aula, certo? Então, eu vou escrever isso aqui trocando o raio por 10, ó, porque o raio mede 10. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes π vezes o r, que é 10, vezes a altura. Isso aqui ele disse que é 250. Então, 250 π, né? Vou passar 2 vezes 10 é 20. Eu vou passar 20 π dividindo. Então, vai ficar ó, H, ele está multiplicando, né? Essa parcela vai passar dividindo. É igual a 250 π dividido por 20 π. Certo? Lembrando, esse 20 π vem daqui, ó. 10 vezes 2 vezes π, 20 π. Corto π com π, corto o 0 com 0, e a altura é 25 sobre 2. Vou deixar assim, 25 sobre 2, certo? Lembrando que ele quer, ó, o volume. Então, quem é o volume? Vamos lá. πr ao quadrado vezes a altura. Então, volume vai ser igual ao π, eu deixo o π mesmo. O raio, 25 sobre 2. Então, 25 sobre 2, isso aqui ao quadrado. E a altura, cadê a altura? A altura é 10. Certo? Então, volume, vou escrever aqui novamente, ó, 25 vezes 25 dá 625. Então, π vezes 625, 2 ao quadrado é 4. Isso vezes 10. Então, aí eu vou multiplicar o 10 por 625, depois vou dividir por 4. Então, o volume vai ser, ó, 6.250 vezes π vai dar π aqui, né? Dividido por 4. Quando fizermos essa divisão aí, o volume vai dar 1.250. 1.250 π. Certo? Nesse caso aqui, está trabalhando com centímetros, centímetros ao cubo. Certo? Então, tá aí a nossa resposta. Pessoal, para esse primeiro momento, eram 2 questões. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo e depois vem mais 3. Então, temos aí o seguinte. Deixa eu só ver se tá tudo ok aqui com a gravação. Tudo ok. Deixa eu voltar para a tela aqui do programa que resolve. Então, vamos ver lá o que é seção meridiana. Seção meridiana de um cilindro equilátero, né? A gente vê seção meridiana e vê a seção meridiana no cilindro equilátero. Então, diz assim, ó, seja O e O', o centro de 2 círculos das bases de um cilindro, e O', né, a reta aqui, ó, O', o eixo do cilindro. Seção meridiana de um cilindro é a interseção deste, no caso do cilindro, com um plano que contém esse segmento aqui, ó. Então, observe que tem um plano que está representado aqui num verdezinho claro. E o que é a interseção? É esse verde escuro aqui, ó. Observe que formou um paralelogramo, que foi representado aqui ao lado, né? Isso aqui vai ter uma certa altura, e a base é 2 vezes o raio, ó, porque é R aqui, aqui é R também. Como o raio aparece 2 vezes aqui, eu posso considerar a base sendo 2R, certo? A altura desse paralelogramo continua a mesma, tá bom? Então, a seção meridiana de um cilindro oblíquo é um paralelogramo, ok? Diz assim, a seção meridiana de um cilindro reto é um retângulo de dimensões 2R, medida do diâmetro da base, e A e H, que é a altura do cilindro. Então, tá aqui o segundo caso, ó. Nesse caso aqui, a seção meridiana é um retângulo, lá em cima é um paralelogramo. Lembrando que um retângulo também é um paralelogramo, né? Recebe esse nome de retângulo porque todos os ângulos são retos. Ele tem uma particularidade. Tá ok? Então temos aí a definição de uma seção meridiana. O que a gente pode ver mais sobre isso?
cilindro equilátero. O que é que ele traz de interessante? Quando temos um cilindro equilátero, a altura é igual ao raio. É igual a 2 vezes o raio, ou seja, a seção meridiana é um quadrado. Então, essa altura aqui é 2 vezes o raio, certo? Então, a base vai ser igual à altura, certo? A geratriz também, porque é reto. Ó. Geratriz é igual à altura, que é igual a 2R, tá bom? Então, esse H aqui, ele é igual a geratriz, que é igual também a 2R. Isso aí é bem cobrado também, pessoal, nos vestibulares, tá bom? A gente vai ver algumas questões que vai tratar de cilindro equilátero. Então, temos aí o primeiro caso. O perímetro da seção meridiana de um cilindro reto mede 28 centímetros. Observe que ele disse um cilindro reto. Ele não disse equilátero, mas eu sei que a seção meridiana vai ser um retângulo. Aí diz assim, sabendo que a área lateral do cilindro mede 48 π, determine seu volume. Lembrando, a área lateral é igual a 2πr vezes a altura, certo? Ele diz que isso aqui, ó, 2πr vezes a altura, é igual a 48 π. Então, eu vou igualar 48 π. 2π vai passar dividindo, então raio vezes altura é igual a 48 π dividido por 2π. O π posso cortar com π e podemos concluir o seguinte, 48 dividido por 2, 24. Então, o raio vezes a altura é igual a 24. Essa informação eu vou guardar, certo? Qual é a outra? É que a seção meridiana, o perímetro, mede 28 centímetros. Lembrando, o perímetro vai ser um retângulo, né? A seção meridiana, porque o cilindro ele é reto. Então, seria basicamente assim, ó, eu vou fazer um traço aqui, mas vou apagar. Tá aqui o nosso cilindro aqui, ó, certo? Só que essas bolas eu vou tirar, eu quero só a seção meridiana. Se você observar, aqui é a altura, aqui também é a altura. Aqui é 2R e aqui é 2R. O perímetro é a soma disso tudo. Aqui, ó, 2R mais 2R, 4R mais 2H. Isso aqui ele diz que é 28 centímetros, certo? Eu vou preferir descobrir o valor do raio primeiro. Então, no lugar desse H aqui, eu vou colocar o H em função de R, ou seja, observe essa expressão aqui, ó, R vezes H é igual a 24. Eu posso passar o R dividindo, ou seja, H é igual a 24 dividido por R. E escrever no lugar de H, 24 sobre R. Então, vai ficar assim, ó, 4R mais 2 vezes H, ou seja, 24 dividido por R igual a 28. 2 vezes 24 é 48. Então, ficamos assim, ó, 4R mais 48 sobre R igual a 28. Resolvendo isso aqui, esse R multiplica e soma com o de cima, né? Só é você pensar numa fração equivalente assim, ó, multiplica por R em cima e embaixo. Então, vamos ficar assim, ó, 4R ao quadrado, estou multiplicando por R, em cima e embaixo. Embaixo vai ficar R, eu conservo o denominador que é igual e fica R, mais 48. Resolvendo isso aqui, a gente chega a essa resposta, igual a 28. Vou continuar aqui ao lado. Eu acho que minha foto vai ficar no meio, deixa eu continuar embaixo mesmo. Esse R vai passar multiplicando 28, então vai ficar assim, ó, 4R ao quadrado mais 48, igual a 28 vezes R, 28R. O R, esse 28R vai passar para o lado esquerdo e ficamos assim, ó, 4R ao quadrado menos 28R mais 48 igual a zero. Temos a equação de segundo grau aqui, pessoal, certo? Deixa eu subir esses cálculos aqui para cá, porque eu quero ganhar esse espaço aqui para a solução. Por quê? Aqui eu vou dividir todo mundo por 4, certo? Eu vou dividir aqui para simplificar, para ficar mais fácil da gente resolver. Ó. Vai ficar R ao quadrado, né? Eu estou dividindo por 4. 28 dividido por 4 dá 7, então menos 7R, mais 48 dividido por 4, 12. Isso é igual a 0 dividido por 4, 0. Isso aqui é a equação de segundo grau.
né? Quem quiser fazer por Bhaskara, faz por Bhaskara, né? Vai ter duas soluções, R1 e R2, R' e R2'. Lá, não sei se vocês vão lembrar, mas soma e produto, a gente sabe aqui que as duas raízes, isso aqui dá a soma sobre A, né? Que A é 1. A soma tem que dar 7 e o produto tem que dar 12. Então, essas raízes é 3 e 4. Ó, 3 mais 4 dá 7, aqui é menos da fórmula mesmo. 3 vezes 4 dá 12. Então, os raios podem ser 3 ou 4. Então, temos duas respostas para esse problema. Vamos fazer as duas, certo? Para ficar melhor a visão, vou agrupar isso aqui, diminuir um pouco. Deixa eu agrupar com o de cima, né? Porque faz parte dos cálculos. Vou agrupar eles dois. Não agrupei. Espera aí, só um minuto para a gente continuar. Pronto, agrupei. Vou diminuir aqui, botar aqui embaixo para a gente ganhar espaço. Certo? Agora o que é que eu vou calcular? Ô, mãe, o menino chegou, viu, mãe? Então o que é que eu vou calcular aqui, ó? Ó, eu quero saber a área lateral, certo? A área lateral, pessoal, determina o volume. Eu vou precisar do raio e da altura. Só que lembra que a altura é 24 dividido por R. Então, primeiro caso, se o raio é igual a 3, pode ser 3 ou 4. Se o raio for igual a 3, temos que a altura aí, ó, vai ser igual a 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 dá 8, tá bom? Então, nesse caso aqui, é um retângulo aí, ó, que a altura aí, o raio, a base é 6, né? 2 vezes 3, e a altura aí é 8. Primeiro caso, certo? Então, quem é o volume dele? Se o raio é 3, o volume é a base vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Vai ficar, ó, π 3 ao quadrado vezes a altura, pode passar, vezes a altura 8. Então, 9 vezes 8, 72. Isso aqui vai dar 72 π centímetros cúbicos. Primeira solução, certo? Nossa segunda solução é se o raio, se o R é 4. Se o raio for 4, isso aqui, a altura vai ser quanto? 24 dividido pelo raio. 24 dividido por 4, a altura vai ser 6. Ou seja, seria essa situação aqui, ó. O retângulo, né? Se a gente for pensar o retângulo, a seção meridiana, né? O raio aqui é 4, 2 vezes 4 é 8. E a altura é 6. Então, seria um cilindro que vai rotacionar essa figura aqui. Então, o volume dela é πr ao quadrado vezes a altura, como anterior. Então, π vezes, o raio é 4, né? 4 ao quadrado, vezes a altura 6. Então, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 6, eu acho que eu até guardei esse exemplo, dá 96 π. Nesse caso aqui, centímetros cúbicos. Então, tá aí as duas possíveis respostas. George, numa prova, como é que eu vou saber qual é a resposta? A de cima ou a de baixo? As duas, pessoal, né? Então, se for de marcar, vai ter. É possível que seja 72 π ou 96 π. Ou ter apenas uma das duas. Não pode ter as duas ao mesmo tempo em respostas diferentes. Tá bom? A não ser que diga a altura é menor do que duas vezes o raio, né? Ou a altura é maior que duas vezes o raio. Certo? Ou se não, você faz a primeira aqui, não tem para marcar, faz a segunda tem para marcar, então a resposta é a segunda, tá ok? Vai ter outros casos que vai dar duas respostas também. Vai ter duas situações, né? Então, questão 4 diz assim, ó, calcule a área total da superfície de um cilindro equilátero. Pessoal, cilindro equilátero é aquele que tem a altura igual ao diâmetro, igual a 2 vezes o raio, certo? Então, a seção meridiana dele é um quadrado, ó, certo? A altura, lembrando que o cilindro está aqui assim, ó, certo? Vou fazer aqui assim, ó. Aqui, essa distância
é 2R, e essa distância aqui também é 2R, certo? Isso aí é o que é a definição de cilindro equilátero. Então ele diz assim, ó, sabendo que seu volume é igual a 250 π. Então, ó, volume é 2πr. 2πr não, volume é πr ao quadrado, né? Base vezes altura. É πr ao quadrado vezes a altura. Então, eu vou botar aqui, ó, πr ao quadrado. A altura é 2 vezes o raio. E isso aqui, a questão diz que é 250 π. Certo? Aqui, ó, r ao quadrado vezes r vai dar r ao cubo, certo? Então vai ficar, ó, π vezes 2r ao cubo igual a 250 π. Vou passar esse 2π dividindo, então r ao cubo é igual a 250 π dividido por 2π. Posso cortar π por π, 250 dividido por 2, 125. Então, r ao cubo é igual a 125. Esse expoente passa a ser no índice da raiz. Então, r é igual a raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125, pessoal, é 5. Ó. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, o raio é igual a 5. Sabendo o raio, sabemos a altura, que a altura é 2 vezes o raio. Então, sabemos aqui, ó, que H é igual a 2 vezes 5, H é 10, certo? Como ele quer a área total, né? Calcule a área total. A área total, a gente sabe que é igual à área lateral, ou seja, 2πr vezes a altura, mais 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes πr ao quadrado. Certo? Então, a área total, ó, vai ser 2 vezes π vezes o raio 5 vezes a altura 10 mais 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, a área total é igual, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100. Então, é 100 π mais, ó, aqui é 25, vezes 2,50, mais 50 π. Então, a área total aí, ó, deixa eu ver se era isso que ele queria mesmo. Né? $50 mais 100, tá certo. Ó, área total, 50 mais 100, 150. Eu achava que ele estava pedindo outra coisa. Calcula a área total da superfície do cilindro, é isso mesmo. 150 π centímetros. Está trabalhando com centímetros, deixa eu ver. Tá, ao quadrado, né? Centímetros ao quadrado. Beleza? Questão número 5. Deixa eu só ver aqui, que esse meu gabarito. Não, tá certo. Eu estava lembrando de outro valor. Certo? Eu resolvi essas questões um pouquinho antes, para não ter problema, né? Então, 150 π a área total. A 5 diz assim, ó, a planificação da superfície lateral de um cilindro reto tem dimensões 6 e 8. Determine a área total e o volume do cilindro considerando π igual a 3,1. Pessoal, a dimensão pode ser dois casos. Ó, pode ser esse primeiro caso aqui, que é 6 por 8, ou pode ser o segundo caso. A altura 6, né, ó, a altura 6 e aqui 8, né? O cilindro é a rotação, né, fechar essa figura, ou pode ter esse caso aqui. Então, temos dois casos a levar em consideração. Eu vou resolver o primeiro e fica para vocês esse segundo caso, certo? Vamos resolver esse primeiro aqui, ó, o primeiro caso. Fica como exercício para vocês esse segundo caso aqui, tá bom? Então, o que é que a questão me diz aí? Determina a área total e o volume. Nesse primeiro caso, se eu vou rotacionar a folha assim, o cilindro formado vai ser um pouquinho mais estreito, né?
vai ser esse aqui, ó. Então, o que é que eu observo aqui? A volta na circunferência embaixo, pessoal, é 2πr. Então, 2πr é igual ao comprimento da circunferência de baixo, que na questão diz que é 6, ó, nesse nosso caso. Então, isso aqui vai ser igual a 6, certo? Então, eu vou passar o 2π dividindo. Então, vai ficar assim, ó, raio é igual a 6 dividido por 2π. Que eu posso até simplificar, né? O raio é igual, ó, dividindo 6 por 2 já 3, é 3 sobre π. Tá bom? Descobrimos o raio, a altura eu já sei, é 8. Então, vou calcular agora a área total e depois o volume. Ele quer a área total, né? A área total. A área total, só lembrando, é 2πr vezes a altura mais 2 vezes a área da base, ou seja, πr ao quadrado. Tá bom? Isso aqui vai dar quanto? Ó? 2 vezes π, ó, 2π. O raio, 3 sobre π. 3 sobre π, vezes a altura. Nesse caso é 8, né? A altura do outro é 6. Vamos deixar isso aqui como exercício, né? Pode ser o da prova também, né? Então, 2π vezes 3 sobre π, vezes a altura 8. Certo? Tá tudo aí multiplicando. Mais 2πr, então 2 vezes π, vezes o raio ao quadrado, ou seja, 3 π ao quadrado. Certo? Então, resolvendo esse problema aí, ó, a área total, esse π eu posso cortar com esse π, vai ficar 2 vezes 3 vezes 8. 8 vezes 3, 24, vezes 2, 48. Então, vai dar 48 em cima, mais, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica π, que multiplica 3 ao quadrado é 9. Π ao quadrado eu posso escrever assim, ó, π vezes π. Corta esse π com esse. Isso aqui vai ser 48, mais 2 vezes 9, 18, dividido por π. Só que ele pediu para a gente considerar π igual a 3,1. Então, eu vou considerar aqui, ó, no finalzinho que a gente considera, 3,1. Se eu pegar 18 e dividir por 3,1, isso aí vai dar aproximadamente, eu vou usar um tio aqui, para dizer que é próximo, vai dar 48 mais, deixa eu ver aqui que eu fiz essas contas. Cadê? É 18 dividido por 3,1, né? Dá 5,80. Certo? Aproximado. Então, isso aí vai dar 53,80, né? Centímetros ao quadrado. Isso aqui, ó, é a área total do primeiro caso. Qual é o volume do primeiro caso? πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume é igual π 3 sobre π ao quadrado vezes a altura, que é 8. Se fosse o segundo caso, a altura era 6, né? Então, o volume é igual π, 3 ao quadrado é 9, π ao quadrado eu posso escrever assim, ó, π vezes π, isso vezes 8. Corta π com π, 9 vezes 8 é 72, dividido por π, que ele pediu para a gente considerar 3,1. 72 dividido por 3,1, eu fiz aqui, deixa eu localizar. Cadê? Vai dar 23,22, certo? Nesse caso aqui é centímetros ao cubo. Tá aí o volume, tá aqui a área, volume e área total, né? A gente tá na área total. Do primeiro caso. O segundo caso fica de exercício para vocês, ou quem sabe vai deixar na prova. Tá ok? Finalizamos aqui a parte de cilindro, e numa segunda aula vamos ver aí a parte de cone e depois circunferência. Tá mais?